Oi, bom dia. Vamos aos nossos estudos de hoje, né? Bom, vamos começar com artes, tá? Vou recordar o que eu comecei a fazer na sala de aula. Nós tínhamos aqui um texto, nós trocamos ideias chamado Brincando com o Tempo, tá? E no caso aqui, nós tínhamos duas músicas. Uma música que ela é um pouco mais rápida e uma música que é um pouco mais lenta. Eu até paguei o mico de ficar cantando para vocês na sala de aula, né? Mas assim, a primeira é a Água de Março. Com certeza a maioria dos pais de vocês aí já sabem qual música é essa. E se essa rua fosse minha, que né, não só os pais, mas todos vocês conhecem. Isso aqui nós trabalhamos né, na sala de aula. A velocidade da música. Tem música mais rápida, tem música que é mais lenta, né? Bom, e fizemos também essa atividade aqui, ó, né? De fazer um desenho com as mudanças de transformações da música. Isso aqui nós já fizemos na sala de aula. Bom, aqui na página 7, nós vamos fazer essa atividade aqui. Tá, então vamos lá. O trem do tempo. Se o tempo fosse um trem, ele andaria sem parar e sempre na mesma direção, em frente. Mas tem uma coisa que faz o tempo andar para trás. Uma máquina do tempo? Não, é a memória. Com ela, voltamos minutos, horas, dias, meses e até ano. Então, aqui, ó, isso aqui é a nossa máquina do tempo. Então, aqui nós podemos voltar ao passado, né? Só não podemos ir ao futuro. Mas o futuro a gente também pode imaginar como pode ser, como a gente quer que seja. Não que realmente né, vai ser, mas como a gente queira né, que seja. Mas aí é só né, uma ideia nossa né, e não uma certeza. Nós temos o presente, que nós estamos vivendo agora, e nós temos o passado. O passado fica aqui, ó, na nossa cabeça. Nós não esquecemos. Tem algumas coisas que a gente levemente esquece, mas a maioria das coisas que aconteceu ontem, antes de ontem, a gente vai lembrar com mais facilidade, tá? Qual é a sua memória mais antiga, tá? Você pode pensar aí e escrever, tá? Pode ser no caderno de português mesmo, né? Escrever qual é a sua memória mais antiga e manda para mim. A memória é uma importante fonte de inspiração para a criação artística. Vamos usar a nossa lembrança como ponto de partida para criar uma peça teatral. Comece pelo argumento. Argumento, gente, é um texto curtinho, pequeno, que apresenta um enredo, que apresenta a história. Ou seja, a sucessão de acontecimentos de uma peça. Por exemplo, você vai falar o que vai ser esse teatro, vai falar sobre o quê, né? Você pode pegar essa memória que você tem, né? Essa memória antiga que você tem e fazer um enredo aqui, bem pequeno, uma apresentação do que é essa memória. Você pode falar o que é, o que aconteceu e pode falar o final dela, dessa lembrança sua antiga. É um enredo, tá? É um argumento. Aí você pode escrever ela aqui. Não precisa ser no caderno de português, não. Escreve ela aqui mesmo. Pega essa lembrança antiga. Vou te dar um exemplo. Ai, eu te tenho uma lembrança antiga quando eu fui ao shopping. E quando eu fui ao shopping, eu brinquei naquela piscina de bolinha lá, foi muito legal. Eu comi um hambúrguer e batata frita e fui ao cinema. Então vamos lá, vamos começar pela essa lembrança. Gente, isso é só um exemplo, tá? Cada um vai ter uma lembrança diferente. Num parque que foi, numa roça, num sítio, numa festa, vocês vão ter essa lembrança. Aí eu vou começar meu argumento.
no mês tal, né, que vocês vão colocar. Fui ao shopping, né? Brinquei bastante nos brinquedos de bolinha. Fui para a praça de alimentação, comi um sanduíche e depois eu fui ao cinema, assisti um filme muito legal. Bom, isso aí é um argumento seu. Aí você pode escrever aqui, tá bom? Então tá. Bom, como a gente tá terminando o nosso livro aí, falta um pouquinho de nada pra gente terminar algumas folhas que, como amanhã, né, é sábado e não tem a atividade, a gente termina na segunda pra gente já começar com o segundo volume na terça, tá? Mas português e matemática eu já vou começar com o segundo volume na segunda-feira já. Ciências, falta uma coisinha de nada, geografia também e história também. Mas português e matemática nós já encerramos o volume 1, tá bom? Bom, nós não podemos deixar de fazer a produção de texto. Bom, eu estou aproveitando por enquanto a produção de texto do livro, que eu tô achando muito legal, tá? É uma experiência muito legal. Aqui na página 66, você vai pegar uma expressão oral. O que vocês vão fazer? Cada um vai pegar um animal que quiser, tá? Vai escrever o nome desse animal aqui e vai desenhar esse animal. Escrever o nome dele e desenhar. Elefante, vai colocar elefante, vai desenhar elefante aqui. Por exemplo, vocês vão pegar o que vocês quiserem, tá? Então, vocês vão, né, escrever lá no caderno de produção. Qual é esse animal preferido? Bom, aí aqui tá falando que vai ter uma apresentação na sala de aula. Como a gente não está na sala de aula, não vai ter essa apresentação. Então, isso aqui vocês podem, né, eliminar, tá? Uma apresentação de 5 minutos do animal que você escolheu. Então, isso aqui a gente vai descartar. Então, aqui você vai desenhar só escrever o nome e desenhar. Depois, você vai buscar pesquisar informações sobre esse animal. Onde esse animal vive? Quais são as suas características físicas, como ele é fisicamente? De que ele se alimenta? E quais são as principais curiosidades sobre esse animal? Bom, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 perguntas. Essas 4 perguntas, vocês simplesmente não vão responder assim, primeira bolinha, isso, segunda bolinha, não. Vocês vão responder ela no caderno de produção de texto. Como? Cada pergunta que está aqui, cada pergunta vai ser um parágrafo. Então, o primeiro parágrafo, você vai escrever onde esse animal vive. Primeiro você vai ter que falar que animal é. O meu animal preferido, vamos começar o texto assim, parágrafo. O meu animal preferido é o elefante. Ele vive na floresta, acabou de falar? Ponto final, na linha de baixo, não é saltar a linha, na linha de baixo, outro parágrafo. Aí você vai falar, quais as suas características físicas? Aí você pode continuar. Suas características físicas são assim, 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 assim. O máximo que você puder escrever, você vai escrever. Ponto final. Na linha de baixo, não é saltar linha. Na linha de baixo, outro parágrafo. De que ele se alimenta? Aí você não vai fazer pergunta, não. Você já vai respondendo de uma vez. Ele, ou o elefante, né? Eu acho melhor ele, porque o elefante você já falou lá em cima. Ele se alimenta disso, 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 mas pode também se alimentar disso, disso, disso. Ok. Ponto final. Quarto parágrafo. Quais são as principais curiosidades sobre esse animal? Quarto parágrafo, não solta a linha, na linha de baixo, quarto parágrafo. Ô tia, mas eu escrevi só uma palavra na linha de cima e dei ponto. Eu tenho que descer parágrafo para a linha de baixo? Tem, tá? Quarto parágrafo. Quais são as principais curiosidades sobre esse animal?
Aí você vai começar assim: a curiosidade sobre o elefante é tal, 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 tal. Aí ele vai ser um pouquinho. E aí encerra, dá um finalzinho aí pro seu texto. Isso é para ser feito no caderno de produção de texto, tá bom? Então tá, a nossa produção de texto é essa. Aqui tem uma avaliação, né? Tem uma avaliação aqui dos alunos. É uma avaliação oral. Só que como nós não estamos na sala de aula e nem apresentamos, vocês não precisam fazer. Se vocês quiserem fazer, faz de acordo com o que vocês responderam, tá bom? Mas não precisa de fazer não, porque isso é um trabalho feito coletivamente, tá? Então, para encerrar aí nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa página de história. Última página de história, nós fizemos essa aqui, né? Falando sobre as mudanças das pessoas da cidade, com seus sotaques, com seus costumes e culturas, tá? Então, nós vamos preencher e completar a cruzadinha. Essa cruzadinha aqui, tá bom? História só isso. Porque aqui eu vou deixar para outra aula para acabar e encerrar a história, ó. Falta só isso aqui, ó, né? Esse texto, essa atividade. Esse outro aqui, ó. Rapidinho a gente vai fazer também esse joguinho depois, tá? Rapidinho acabou a história também. Mas aí a gente vai deixar para semana que vem. Então, semana que vem nós vamos usar o segundo volume do livro Português e Matemática. Acabar aqui, né, de fazer essas páginas que a gente tem que fazer e já entrar somente mesmo no segundo livro, tá bom? Então, para encerrar é só essa aí, artes, história, né, e produção de texto, tá bom? Então, uma ótima noite para vocês, ótimo dia de estudo, desculpa, um ótimo dia de estudo e que tudo vai correr bem, tá bom? Bom final de semana e segunda-feira a gente inicia novamente as nossas atividades, tá bom? Um beijo para todos vocês.